Gente sem estudo não tem futuro, bradou Ricardo, o empresário arrogante, depois que Josefa, a faxineira, derramou café sobre seus documentos. O que ninguém esperava é que ela, com mãos trêmulas, apontasse um erro nos cálculos que salvaria milhões para a empresa. Talvez o senhor devesse revisar seus próprios números antes de julgar quem limpa suas sujeiras. O silêncio na sala foi absoluto. Quer descobrir como uma simples faxineira transformou uma empresa inteira? De qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários, dê like neste vídeo e inscreva-se para não perder essa incrível história sobre o poder do talento escondido. O sol nordestino já castigava o asfalto quando Dona Josefa Alves atravessou o amplo estacionamento da Tecelagem Mendonça, a maior empresa têxtil do Nordeste brasileiro. Aos 50 anos, seu corpo franzino carregava o peso de décadas de trabalho árduo, mas seus olhos castanhos vivos e atentos ainda brilhavam com uma curiosidade que o tempo não conseguira apagar. Ajeitou o uniforme azul claro que a identificava como parte da equipe de limpeza e respirou fundo antes de entrar no imponente prédio de vidro e concreto. Naquela manhã, uma reunião de emergência havia sido convocada no 10º andar. A empresa enfrentava sua pior crise em 2 décadas e Ricardo Mendonça, o proprietário, convocara toda a diretoria. Enquanto os executivos de terno discutiam fervorosamente ao redor da longa mesa de mogno, Josefa entrou silenciosamente na sala, equilibrando uma bandeja com xícaras de café. Os números não fecham e precisamos de respostas imediatas, vociferou Ricardo batendo na mesa. O homem de 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente aparados e terno italiano sob medida, emanava autoridade. Alguém aqui deve ter cometido um erro grotesco nos cálculos e quero saber quem foi. Foi nesse momento que o inevitável aconteceu. A mão de Josefa tremeu ligeiramente quando passou por trás da cadeira de Ricardo. Uma xícara tombou, derramando café quente sobre documentos importantes espalhados na mesa. Meu Deus do céu! Exclamou ela, horrorizada, tentando limpar o estrago com o pequeno pano que carregava. O silêncio tomou conta da sala. Todos os olhares se voltaram para Ricardo, cuja face assumiu uma tonalidade avermelhada que subia pelo pescoço até as orelhas. Sua incompetente! Explodiu ele, levantando-se bruscamente. É por isso que esta empresa está afundando. Gente sem estudo não tem futuro, só serve para limpar o que sujamos, e nem isso consegue fazer direito. Josefa sentiu o sangue gelar nas veias. Suas mãos, ásperas de tanto trabalho, tremiam enquanto recolhia os documentos encharcados. Foi então que seus olhos captaram algo nos números borrados. Com licença, senhor, disse ela com voz baixa, mas firme. Mas tem um erro aqui. O quê? Ricardo zombou, arrancando os papéis de suas mãos. O erro não foi meu. Foi na operação matemática, continuou Josefa, apontando para uma linha específica. Se calcular novamente esta porcentagem de impostos, verá que está usando a alíquota errada. Isso explica a discrepância nos resultados finais. O silêncio na sala tornou-se ainda mais profundo. Ricardo examinou os números e seu rosto transitou da raiva para a incredulidade. Talvez o senhor devesse revisar seus próprios números antes de julgar quem limpa suas sujeiras, completou Josefa com dignidade, enquanto todos observavam boquiabertos. Os olhos de Ricardo se estreitaram perigosamente. Como uma simples faxineira poderia entender de alíquotas fiscais? E pior, como ela poderia estar certa? Quando a porta do apartamento modesto se fechou atrás de si, Josefa finalmente permitiu que as lágrimas escorressem por seu rosto. O pequeno cômodo no bairro periférico de Riacho Doce era seu refúgio, onde não precisava fingir ser menos do que realmente era. As paredes desgastadas estavam forradas de prateleiras improvisadas, cada uma delas arqueando sob o peso de livros adquiridos em sebos, doações e até mesmo resgatados do lixo. Matemática avançada, história, literatura clássica, administração, contabilidade, física. Uma biblioteca que refletia uma mente inquieta e faminta por conhecimento. Você chegou cedo, mana, disse Lourdes, sua irmã mais nova, que tossia suavemente sentada na poltrona gasta. Aconteceu alguma coisa?
Josefa secou rapidamente as lágrimas enquanto colocava a bolsa sobre a mesa de madeira simples. O de sempre, Lourdes. Só o de sempre. Mas não era verdade. O que acontecera naquela manhã estava longe de ser comum. Por anos, Josefa mantivera sua inteligência escondida, usando-a apenas para ajudar vizinhos com documentos complicados ou ensinar matemática às crianças do bairro. No trabalho, deliberadamente baixava os olhos e fingia não compreender conversas complexas. Um dia eles vão ver quem você realmente é, murmurou Lourdes, antes de ser interrompida por outro acesso de tosse. Josefa sorriu tristemente enquanto preparava o chá de erva cidreira que aliviava os sintomas da irmã. A doença respiratória crônica de Lourdes consumia grande parte de seu salário, e abandonar o emprego estável na tecelagem Mendonça, mesmo com todo o desrespeito, nunca fora uma opção. Mais tarde, quando a noite já havia caído sobre a cidade e Lourdes dormia, Josefa abriu seu caderno gasto. À luz amarelada do abajur, seus dedos percorreram anotações meticulosas que fizera sobre os processos da fábrica. Durante anos, enquanto limpava escritórios e salas de reunião, absorvera informações que jamais deveria compreender. Se eu tivesse chance, sussurrou para si mesma, enquanto seus olhos percorriam fórmulas e cálculos que poderiam revolucionar a linha de produção da empresa. O celular antigo vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Severina, sua amiga, e também funcionária da limpeza. Menina, o que você fez hoje? A fábrica inteira não fala de outra coisa. O Edilson do financeiro quer falar com você amanhã cedo. Josefa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Edilson Matos era o gerente financeiro, braço direito de Ricardo. Seria uma repreensão, demissão ou algo completamente diferente? Enquanto fechava o caderno, um recorte de jornal escorregou entre as páginas. Era um anúncio do ano anterior. Prêmio Nacional de Inovação Empresarial. Ela o guardava como um lembrete de sonhos que nunca tivera coragem de perseguir. O ventilador antigo girava no teto, espalhando o calor da noite nordestina, enquanto Josefa fitava o teto, imaginando o que o dia seguinte traria. Algo lhe dizia que o café derramado havia mudado mais do que apenas os documentos daquela reunião. Às 6 da manhã, Josefa já estava na fábrica, adiantando o serviço antes que os escritórios se enchessem. O cheiro dos produtos de limpeza misturava-se ao aroma do café fresco que ela preparava para os funcionários que chegavam cedo. Seus movimentos eram precisos e eficientes, fruto de anos de rotina. Dona Josefa? A voz masculina a sobressaltou. Edilson Matos estava parado, na porta da copa, segurando uma pasta. Alto, de pele morena e óculos de armação fina, o contador sempre a tratara com respeito, diferente de muitos outros executivos. "Posso falar com o senhor enquanto termino aqui?" perguntou ela, continuando a organizar as xícaras, evitando olhar diretamente para ele. Na verdade, ele sorriu fechando a porta atrás de si. "Vim falar sobre ontem." Josefa sentiu o estômago afundar. "Sei que não devia ter falado daquele jeito com o Dr. Ricardo. Peço desculpas se causei problemas." Edilson inclinou a cabeça, curioso. "Problemas? Dona Josefa, a senhora salvou a empresa de um erro de mais de 2 milhões de reais. Ela finalmente ergueu os olhos, surpresa. "Como a senhora sabia daquela alíquota? É uma informação técnica que poucos contadores dominam." Josefa hesitou, os anos de autoproteção fazendo-a relutante. "Eu leio bastante nas horas vagas." Edilson abriu a pasta e mostrou uma planilha complexa. "E o que a senhora acha destes cálculos de projeção trimestral?" Ela examinou rapidamente os números, seu cérebro processando as informações com velocidade impressionante. "Tem um erro na fórmula de depreciação dos equipamentos novos. Está usando taxa linear quando deveria ser exponencial para este tipo de maquinário." O contador ficou em silêncio por alguns segundos, um sorriso se formando lentamente em seus lábios. "Quem é você realmente, Dona Josefa?" Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu novamente. Beatriz Mendonça, a filha de 22 anos de Ricardo, entrou carregando livros universitários. Diferente do pai, tinha olhos gentis e um sorriso fácil. "Bom dia.
Posso pegar um café? Perguntou ela, olhando curiosamente para os dois. Claro, menina, respondeu Josefa, servindo rapidamente uma xícara. Edilson guardou a pasta. Pense no que conversamos, dona Josefa. Precisamos conversar mais. Quando ele saiu, Beatriz aproximou-se do balcão. Você é a senhora que corrigiu meu pai ontem, não é? Todo mundo está falando disso. Josefa sentiu o rosto queimar. Foi um acidente, menina. Não, não foi. Beatriz sorriu, abrindo um de seus livros de cálculo avançado. Ninguém corrige meu pai assim. Foi incrível. Ela hesitou, olhando ao redor para certificar-se de que estavam sozinhas. Na verdade, estou com problemas nestas equações diferenciais. Meu professor disse que preciso melhorar urgentemente ou não passarei no semestre. O livro aberto mostrava exatamente o tipo de problema matemático que Josefa resolvia por diversão nas madrugadas insones. Eu não sei se posso ajudar, menina. Tenho que terminar meu serviço e... Por favor, Beatriz insistiu, seus olhos suplicantes. Ninguém precisa saber. Podemos nos encontrar depois do seu expediente. A porta da copa se abriu novamente. Ricardo Mendonça entrou, seu olhar frio recaindo imediatamente sobre Josefa. Beatriz, o que está fazendo aqui com... a funcionária? A tensão preencheu o ambiente como uma nuvem densa. Josefa baixou os olhos, voltando a limpar o balcão enquanto sentia o peso do olhar de Ricardo. Não mais de desprezo, mas de desconfiança e algo mais que não conseguia identificar. Só pegando café, pai, respondeu Beatriz rapidamente, fechando o livro. Vamos, estou atrasada para a aula. Quando saíram, Josefa respirou fundo, percebendo que seu pequeno mundo estava começando a desmoronar. Pessoas que nunca a haviam notado agora a observavam, e ela não sabia se estava pronta para sair das sombras onde se escondera por tanto tempo. A tarde caía sobre o bairro de Riacho Doce, tingindo o céu de tons alaranjados que se refletiam nas poças d'água deixadas pela chuva passageira. Sentada em um dos bancos da pequena praça, Josefa esperava nervosamente, verificando o relógio de pulso pela terceira vez em 5 minutos. Desculpe o atraso, disse Beatriz, aproximando-se apressadamente com a mochila repleta de livros. Meu pai quis saber exatamente para onde eu estava indo. Não deveríamos estar fazendo isso, murmurou. Josefa, olhando ao redor com apreensão. A praça, afastada do centro da cidade, era frequentada principalmente por idosos que jogavam dominó e crianças brincando nos balanços enferrujados. Por que não? Você não está fazendo nada de errado ao me ajudar com matemática, argumentou Beatriz, sentando-se e abrindo rapidamente os livros. Na verdade, acho que você está escondendo um tesouro. Por 2 horas, Josefa guiou Beatriz através de equações complexas, explicando conceitos com uma clareza que deixou a jovem impressionada. Usando exemplos práticos relacionados à produção têxtil, ela transformou fórmulas abstratas em algo tangível e compreensível. Como você aprendeu tudo isso? Perguntou Beatriz, maravilhada, quando finalmente compreendeu um problema particularmente difícil. Josefa sorriu timidamente. Meu pai era professor de matemática em uma escolinha rural. Quando adoeceu, não pude continuar os estudos formais, mas ele me deixou seus livros e o amor pelos números. O inesperado momento de conexão foi interrompido por uma voz familiar. Josefa, é você mesma! Severina, sua amiga de décadas e colega da limpeza, aproximava-se carregando sacolas de compras. Ao ver Beatriz, seus olhos se arregalaram em choque. Boa tarde, Severina, cumprimentou Josefa tentando parecer casual. Estou só ajudando a menina Beatriz com os problemas de matemática. Matemática? Você? Questionou Severina, seu tom de incredulidade ferindo Josefa mais do que ela gostaria de admitir. Dona Josefa é brilhante, interveio Beatriz sorrindo. Já resolvemos mais em 2 horas do que consegui entender em 1 mês de aulas. Severina estudou o rosto da amiga por um longo momento. Você nunca me disse que sabia essas coisas difíceis, Josefa. Pensei que fôssemos como irmãs, sem segredos. Não é bem assim, Severina, eu só... Preciso ir, cortou Severina secamente. Lourdes estava perguntando por você.
Disse que não tomou os remédios hoje porque você esqueceu de deixá-los separados. O estômago de Josefa contraiu-se com culpa. Na pressa de chegar ao encontro com Beatriz, realmente esquecera de organizar os medicamentos da irmã. Tenho que ir, disse ela, levantando-se apressadamente e recolhendo suas coisas. Espere, pediu Beatriz, segurando seu braço gentilmente. Podemos nos encontrar novamente? Amanhã, talvez? Josefa hesitou. O olhar magoado de Severina ao se afastar, o compromisso com Lourdes, o risco de Ricardo descobrir, tudo pesava contra ela. Mas o brilho de admiração genuína nos olhos de Beatriz, algo que nunca experimentara, falou mais alto. Amanhã não posso, mas depois de amanhã, mesmo horário. Enquanto caminhava para casa, Josefa sentiu um conflito se intensificar dentro dela. Por um lado, o medo de décadas a puxava de volta para a segurança do anonimato. Por outro, uma semente de esperança começava a brotar, alimentada pelo reconhecimento que nunca permitira a si mesma buscar. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, Edilson Matos examinava minuciosamente seu histórico de funcionária nos arquivos da empresa, descobrindo lacunas intrigantes em sua história. E no outro extremo da cidade, Ricardo Mendonça observava as notas fiscais corrigidas, uma pergunta obsessiva martelando em sua mente. Como uma faxineira sabia tanto? O aroma de milho verde, pamonha e canjica perfumava o ar da praça central, onde as bandeirinhas coloridas balançavam ao sabor da brisa noturna. A festa junina anual da cidade estava em seu auge, com barracas de comidas típicas, jogos tradicionais e o palco onde sanfoneiros embalavam casais no forró pé de serra. Josefa não queria ter vindo. Preferia estar em casa, cuidando de Lourdes e estudando, mas sua irmã insistira veementemente. Você precisa viver um pouco, Josefa, argumentara ela. Não pode passar a vida cuidando de mim e trabalhando. Agora, usando um vestido florido simples, muito diferente dos elaborados trajes típicos que muitos usavam, Josefa observava a festividade da beirada, da praça, saboreando um pedaço de bolo de milho. A semana havia sido turbulenta. Seus encontros secretos com Beatriz continuaram, e Edilson começara a casualmente aparecer na copa para discutir questões financeiras que claramente estavam além das atribuições de uma faxineira. Dona Josefa, que surpresa agradável! Ela virou-se para encontrar seu Sebastião, um senhor de 70 anos, professor aposentado, respeitado por todos na comunidade. Suas mãos seguravam um prato com quebra-queixo e um copo de quentão. Boa noite, professor. Ela sorriu genuinamente feliz em vê-lo. Sebastião havia sido gentil com ela quando chegara à cidade, 15 anos atrás, recomendando-a para o emprego na fábrica. Ouvi rumores interessantes sobre você, minha cara, comentou ele, seus olhos espertos brilhando por trás dos óculos antigos. Dizem que está ensinando matemática avançada para a filha do patrão. Josefa empalideceu. Quem lhe contou isso? Esta é uma cidade pequena, minha querida. As notícias voam mais rápido que o vento. Ele inclinou-se baixando a voz. Mas não se preocupe. Sempre soube que havia algo especial em você. Aquelas perguntas que me fazia sobre os livros que emprestava não eram de uma simples curiosa. A música animada cessou momentaneamente e o locutor anunciou a competição de doces tradicionais. O nome de Josefa foi chamado. Você se inscreveu? Perguntou Sebastião surpreso. Lourdes me inscreveu sem me avisar. Fiz cocada preta com a receita da minha avó. Enquanto se dirigia relutantemente ao palco, Josefa não percebeu que, entre a multidão, Ricardo Mendonça observava com interesse. Ele viera à festa apenas para agradar a alguns políticos locais, nunca imaginando encontrar sua faxineira problemática participando de um concurso culinário. Sob as luzes coloridas do palco, o júri provou cada doce cuidadosamente. Quando chegou a vez da cocada de Josefa, os jurados trocaram olhares impressionados. O prêmio foi anunciado. Primeiro lugar para Josefa. Alves e sua cocada preta com toque de canela e rapadura. Aplausos ecoaram pela praça. Severina, que ainda mantinha certa distância da amiga, não pôde conter um sorriso orgulhoso.
Beatriz, que havia vindo escondida do pai, aplaudia entusiasticamente. Ao descer do palco com seu pequeno troféu e envelope com o prêmio em dinheiro, Josefa foi interceptada por Sebastião. "Venha comigo um instante", pediu ele, guiando-a para um banco afastado da multidão. Lá, ele abriu uma pasta surrada que carregava. "Há tempos quero lhe mostrar isso. É um programa de bolsas para talentos excepcionais, sem limitações de idade. Estou me aposentando da comissão avaliadora e posso recomendar alguém." Seus olhos brilharam. "Você, Josefa, com seu potencial, poderia finalmente ter o diploma que merece." O coração dela acelerou. "Mas, e Lourdes? Meu trabalho? Não posso simplesmente..." "Não seria imediato", explicou ele. "Começaríamos com aulas particulares, preparando-a para os exames. Eu mesmo seria seu mentor." Antes que pudesse responder, uma voz grave interrompeu a conversa. "Então é aqui que está a campeã dos doces." Ricardo Mendonça estava parado diante deles, impecável mesmo no calor da festa, um copo de vinho na mão e um sorriso enigmático nos lábios. "Parabéns, dona Josefa. Primeiro matemática financeira, agora culinária premiada. Que outros talentos esconde?" O tom não era hostil, mas havia algo predatório em seu olhar que fez Josefa estremecer. "Obrigada, senhor. Interessante vê-la aqui com o professor Sebastião, discutindo equações diferenciais, talvez?" Havia uma insinuação clara em sua voz. "Apenas parabenizando uma antiga amiga", respondeu Sebastião calmamente, guardando discretamente a pasta. "Se me dão licença, preciso cumprimentar outros conhecidos." Quando ficaram a sós, Ricardo inclinou-se ligeiramente. "Minha filha tem melhorado significativamente em matemática nas últimas semanas. Coincidência, não acha?" Josefa sentiu o sangue gelar. "Beatriz é muito inteligente." "Senhor." "Sem dúvida", concordou ele, observando-a intensamente. "Assim como você, aparentemente. A questão é, o que pretende fazer com essa inteligência?" A música alta retornou, mas entre eles pairava um silêncio tenso, carregado de implicações não ditas. Josefa percebeu que sua vida dupla começava a desmoronar e que as consequências poderiam ser mais profundas do que jamais imaginara. Um alarme estridente cortou o ar da fábrica, seguido pelo som metálico de máquinas parando abruptamente. Funcionários corriam pelos corredores, vozes tensas trocando informações fragmentadas sobre uma falha no sistema central. Josefa estava limpando os banheiros do segundo andar quando a confusão começou. Colocando o material de limpeza de lado, dirigiu-se instintivamente para o departamento de TI, onde a agitação parecia maior. "É o sistema de gerenciamento da produção", explicava um técnico de TI visivelmente estressado a Edilson e outros gerentes. Simplesmente travou. "Estamos tentando reiniciar, mas nada funciona." "Quanto tempo até voltarmos a operar?" perguntou Edilson, calculando mentalmente os prejuízos a cada minuto de inatividade. "Impossível dizer. Pode ser horas ou dias." Um murmúrio preocupado percorreu o grupo. Josefa permaneceu na entrada da sala, observando as telas de computador que mostravam códigos de erro incompreensíveis para a maioria dos presentes. "Posso ver?" A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. Todos os olhares se voltaram para ela. O técnico riu nervosamente. "Sem ofensa, dona Josefa, mas isso é um problema técnico complexo." "Deixe-a tentar", interveio Edilson para surpresa geral. "O que temos a perder?" Relutantemente, o técnico afastou-se, permitindo que Josefa se aproximasse do terminal principal. Seus dedos, ainda com resquícios de produto de limpeza, moveram-se hesitantes sobre o teclado a princípio, depois com crescente confiança. "Este sistema foi atualizado recentemente?" perguntou ela, os olhos fixos na tela. "Semana passada", confirmou o técnico, observando-a com ceticismo. Josefa assentiu. "O problema está na interface entre o sistema novo e o banco de dados antigo. Há uma incompatibilidade de protocolos." Seus dedos digitavam comandos rapidamente agora, navegando por telas de configuração que deixaram o técnico boquiaberto. "Como você sabe disso?" Um leve sorriso tocou os lábios de Josefa. "Semana passada, enquanto limpava esta sala,
Vi os manuais técnicos na mesa. Li alguns capítulos durante meu intervalo de almoço. 20 minutos depois, as máquinas voltavam a funcionar. O sistema havia sido restaurado mediante uma solução temporária que Josefa implementara, permitindo que a produção retomasse enquanto uma correção definitiva seria desenvolvida. O burburinho de admiração que se seguiu foi interrompido pela chegada de Ricardo Mendonça, que havia sido chamado de emergência para a fábrica. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ele, olhando com surpresa para Josefa sentada diante do computador principal. Dona Josefa acabou de salvar a empresa de um prejuízo estimado em centenas de milhares de reais, explicou Edilson, sem esconder seu entusiasmo. Encontrou e corrigiu um problema que nossos técnicos não conseguiram resolver. Ricardo estudou Josefa com um olhar insondável. "Em meu escritório. Agora." O caminho até a diretoria nunca pareceu tão longo. Josefa sentia o coração martelando contra o peito, imaginando se finalmente havia cruzado alguma linha invisível, que resultaria em sua demissão. O escritório de Ricardo era espaçoso e elegante, com vista panorâmica para a cidade. Ele indicou uma cadeira para Josefa e sentou-se atrás de sua imponente mesa de madeira escura. "Você não é quem diz ser", afirmou ele diretamente. "Sou apenas uma faxineira, senhor", respondeu ela automaticamente, as mãos apertadas no colo. "Não insulte minha inteligência, dona Josefa. Faxineiras não resolvem problemas de TI avançados, nem corrigem cálculos fiscais complexos." Ele inclinou-se para a frente. "Quero saber quem você realmente é e o que pretende." "Não pretendo nada, senhor, apenas aprendo rápido." Ricardo abriu uma pasta em sua mesa. "Investigamos seu histórico. Sua certificação escolar está incompleta. No entanto, há registros de que seu pai era um respeitado professor de matemática antes de falecer. Ele a estudou atentamente. Por que esconder seu potencial todos esses anos?" A pergunta pegou Josefa desprevenida. Nunca precisara explicar suas escolhas. "Para ninguém. Preciso do emprego, senhor. Minha irmã depende de mim, dos benefícios médicos que recebemos aqui. E..." Ela hesitou. "As pessoas tratam você diferente quando pensam que você é mais inteligente do que deveria ser, considerando sua posição." Algo indefinível passou pelo rosto de Ricardo. Um lampejo de reconhecimento, talvez? "Tenho uma proposta para você", disse ele finalmente. "O departamento de TI precisa de alguém com seu talento natural. O salário seria significativamente maior com os mesmos benefícios." Josefa piscou atordoada. "O senhor está me oferecendo uma promoção?" "Estou lhe oferecendo uma oportunidade de sair das sombras", respondeu ele, seu tom enigmático. "Pense nisso como um experimento, para ambos." Quando Josefa deixou o escritório, sentiu-se como se flutuasse. A proposta era tentadora. Mais dinheiro para o tratamento de Lourdes, reconhecimento de suas habilidades, a chance de finalmente usar seu intelecto. Mas, enquanto descia no elevador, uma sensação incômoda a invadiu. Por que Ricardo Mendonça, que a humilhara publicamente semanas atrás, agora lhe oferecia uma promoção? O que ele realmente queria? E, mais importante, estaria ela pronta para abandonar a segurança do anonimato que construíra tão cuidadosamente ao longo dos anos? No estacionamento, viu Beatriz esperando-a ansiosamente ao lado de seu carro. "É verdade? Você salvou o sistema da fábrica?" O sorriso genuíno da jovem aqueceu o coração de Josefa. Talvez fosse hora de aceitar que não poderia permanecer invisível para sempre. O novo uniforme azul marinho marcava visualmente a transformação na vida de Josefa. Após 2 semanas como assistente técnica no departamento de TI, seus dias agora consistiam em manutenção de sistemas e resolução de problemas tecnológicos, em vez de limpeza e café. "Ainda não acredito que estamos compartilhando a mesa de almoço", comentou Severina, observando Josefa remexer a comida sem muito apetite. "Quem diria, hein? Minha amiga, uma intelectual disfarçada." O refeitório da fábrica era dividido informalmente por hierarquia. Operários de um lado, administrativo do outro. Josefa, agora, ocupava um espaço intermediário, não pertencendo completamente a nenhum dos grupos. "Não mudei, Severina. Continuo a mesma pessoa." "Sei não",
respondeu a amiga, estudando-a criticamente. Você parece cansada. Tem olheiras enormes. Josefa não podia negar. Seu novo cargo exigia conhecimentos que ela não possuía formalmente. Cada noite era uma maratona de estudos para compensar a falta de diploma, enquanto as manhãs começavam às 5 para cuidar de Lourdes antes de sair. Estou me adaptando, disse simplesmente, evitando elaborar sobre as noites em que adormecia sobre os livros técnicos, acordando com as páginas marcadas pela marca de sua face. A conversa foi interrompida pela chegada de Felipe Mendonça, filho de Ricardo e diretor de operações. Ao contrário da irmã Beatriz, Felipe herdara a arrogância do pai, sem sua astúcia empresarial. Então você é a faxineira promovida, comentou ele, parando ao lado da mesa delas com um grupo de executivos juniores. Papai deve estar ficando senil para colocar alguém sem qualificações no departamento de TI. Severina enrijeceu, mas Josefa manteve a calma. Posso ajudá-lo em algo, Sr. Felipe? Na verdade, sim. O sistema de inventário está apresentando inconsistências desde sua intervenção. Seu tom deixava claro que a culpava pelos problemas. Impossível, respondeu Josefa. Com segurança. Não mexi nesse módulo específico. Felipe sorriu condescendentemente. Bem, alguém com sua limitada compreensão de sistemas integrados poderia facilmente causar danos em áreas que nem percebe. Conserte até o final do dia, ou teremos uma conversa com meu pai. Quando ele se afastou, Severina bufou indignada. Quem ele pensa que é? Todo mundo sabe que aquele sistema já estava problemático antes. Josefa apenas assentiu, guardando o resto de seu almoço. Preciso ir. Tenho muito trabalho. As horas seguintes foram passadas imersa em códigos e protocolos, rastreando o problema que, como suspeitava, nada tinha a ver com suas modificações anteriores. A concentração intensa a impediu de notar o tempo passando, até que uma voz a trouxe de volta à realidade. Ainda aqui, já passa das 8. Edilson estava parado na porta, casaco no braço, pronto para ir embora. Estou quase terminando, respondeu ela, esfregando os olhos cansados. Felipe andou implicando com você, não foi? Ele se aproximou observando as telas de computador. Esse garoto sempre foi um problema. Acha que merece o mundo sem esforço. Josefa sorriu fracamente. Consegui identificar o erro. Não foi causado por mim, mas por uma atualização automática mal configurada. Nunca pensei que fosse sua culpa. Edilson sentou-se na cadeira ao lado. Mas estou preocupado. Você parece exausta. Estou bem, insistiu ela, embora seu corpo dolorido discordasse. Josefa, ele hesitou, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Você está tentando provar seu valor trabalhando até a exaustão. Não precisa fazer isso. Algo na gentileza de sua voz quebrou momentaneamente as defesas dela. Preciso sim, Edilson. Todos estão esperando que eu fale, que eu prove que não mereço estar aqui. Nem todos, ele corrigiu suavemente. Algumas pessoas estão torcendo por você, inclusive eu. O telefone de Josefa vibrou, interrompendo o momento. Era Lourdes. Atendeu apressadamente, seu rosto empalidecendo a cada palavra. Da irmã. Preciso ir, disse ela, levantando-se e recolhendo suas coisas. Lourdes não está bem. Precisa dos medicamentos que esqueci em casa. Eu levo você, ofereceu Edilson imediatamente. No pequeno apartamento, Josefa encontrou Lourdes ofegante, lutando para respirar adequadamente. Edilson esperou pacientemente, enquanto ela administrava os medicamentos e acomodava a irmã. Ela vai ficar bem? Perguntou ele quando Josefa finalmente saiu do quarto. Vai, respondeu ela, embora a preocupação permanecesse em seu rosto. Os medicamentos farão efeito logo. Edilson observou o apartamento modesto, notando as estantes improvisadas repletas de livros organizados meticulosamente. Impressionante coleção. Meu vício, admitiu Josefa, um sorriso tímido iluminando seu rosto cansado. Josefa, ele falou seriamente, você não pode continuar assim. Trabalho integral, estudos noturnos, cuidar de Lourdes. É demais para qualquer pessoa. Não tenho escolha, respondeu ela simplesmente. Esta é
Minha chance de finalmente fazer algo significativo, de usar o que sei. Não posso desperdiçá-la. Mesmo que custe sua saúde. Edilson aproximou-se, tocando gentilmente seu braço. Você merece mais do que isso. O momento foi interrompido pelo toque do telefone dele. Ao atender, seu rosto assumiu uma expressão preocupada. Entendo. Estarei lá em 20 minutos. Desligando, olhou para Josefa com pesar. Era Ricardo. Parece que o problema no sistema se espalhou. Toda a rede está instável. Vou com você, disse ela imediatamente. Não. Você precisa descansar e cuidar de sua irmã. Ele hesitou na porta. Amanhã conversamos sobre como tornar sua carga mais gerenciável. Quando ele saiu, Josefa afundou no sofá gasto, sentindo o peso de suas escolhas. O reconhecimento profissional que tanto desejara finalmente chegara. Mas a que custo? Enquanto observava a chuva fina que começara a cair, manchando a janela com padrões melancólicos, perguntou-se se havia trocado uma prisão por outra. No quarto ao lado, Lourdes tossia suavemente. Na mesa da cozinha, livros e anotações esperavam por horas de estudo noturno. E em algum lugar da cidade, um sistema que ela ajudara a construir estava falhando, possivelmente colocando em risco a oportunidade pela qual sacrificara tanto. Josefa fechou os olhos por um momento, permitindo-se sentir o cansaço que se acumulara em seu corpo. Quando os abriu novamente, uma determinação renovada brilhava em seu olhar. Levantou-se, preparou uma caneca de café forte e puxou o laptop para o colo. Se era para pagar o preço do reconhecimento, pagaria por completo, sem meias medidas. Você deveria ter me chamado, repreendeu Josefa, enquanto entrava no escritório de Edilson na manhã seguinte. Passei a noite trabalhando remotamente no problema. Já identifiquei a falha central. Edilson ergueu os olhos, surpreso. Olheiras profundas marcavam seu rosto após a noite em claro na empresa. Como conseguiu acesso remoto ao sistema? Criei um túnel seguro quando... Comecei a trabalhar aqui, explicou ela, entregando-lhe um pendrive. Sabia que eventualmente precisaria trabalhar de casa para conciliar tudo. Ele balançou a cabeça, impressionado. Ricardo está convocando uma reunião de emergência em 10 minutos. Vários clientes estão reclamando de atrasos nas entregas por causa da instabilidade dos sistemas. Estarei lá, confirmou Josefa, dirigindo-se rapidamente à sua estação de trabalho para implementar a solução que desenvolvera durante a madrugada. A sala de reuniões estava tensa quando ela chegou. Ricardo presidia a mesa, com Felipe ao seu lado direito, visivelmente irritado. Edilson fez um gesto discreto, indicando um lugar vago ao seu lado. Como todos sabem, começou Ricardo, estamos enfrentando uma crise significativa nos sistemas. As estimativas iniciais apontam para prejuízos consideráveis se não resolvermos isso imediatamente. Isso nunca teria acontecido se mantivéssemos os protocolos tradicionais, interrompeu Felipe, lançando um olhar acusador para Josefa. Certas experimentações recentes desestabilizaram nossa infraestrutura. Antes que Ricardo pudesse responder, Josefa levantou-se calmamente. Com todo respeito, Sr. Felipe, o problema não tem relação com as modificações recentes. Identifiquei a causa. Há um conflito entre o sistema de inventário e o módulo financeiro após a última atualização trimestral. Ela conectou seu pendrive ao projetor e mostrou diagramas técnicos que havia preparado, explicando em termos simples o problema complexo e a solução proposta. Já implementei um patch temporário que estabilizou o sistema, mas precisamos de uma reestruturação completa da interface entre os módulos para evitar recorrências. O silêncio tomou conta da sala quando ela terminou. Ricardo a observava com uma expressão indecifrável, enquanto Felipe parecia furioso com a demonstração de competência que desmentia suas acusações. Quanto tempo para implementar esta solução permanente? Perguntou Ricardo. Finalmente. 3 dias com a equipe atual. Talvez menos se pudermos dedicar mais recursos, respondeu Josefa. Faça acontecer, ordenou ele, encerrando a reunião com um aceno brusco. Enquanto os executivos se retiravam, Ricardo chamou Josefa discretamente. Em meu escritório quando terminar aqui.
Meia hora depois, ela batia hesitante na porta da diretoria. Ao entrar, notou que Ricardo não estava sentado em sua mesa imponente, mas contemplando a vista da cidade através da ampla janela. Sabe, por que a chamei, Dona Josefa? Para discutir o sistema, imagino. Ele se virou lentamente. Não, para discutir você. Fez um gesto indicando uma cadeira. O que vimos hoje foi extraordinário. Não apenas identificou e corrigiu um problema complexo, mas o fez durante a noite de casa, sem recursos corporativos apropriados. Josefa permaneceu em silêncio, incerta sobre onde a conversa levaria. Por que se escondeu por tantos anos? Perguntou ele, sentando-se à sua frente. Com seu talento, poderia estar dirigindo um departamento inteiro, não limpando escritórios. A pergunta direta a pegou desprevenida. Nem sempre tive escolha, senhor. Quando meu pai faleceu, precisei abandonar os estudos para cuidar de Lourdes. Um emprego estável com benefícios médicos era mais importante que ambições pessoais. Ricardo assentiu lentamente. Então, para surpresa dela, levantou-se e abriu uma gaveta em um arquivo antigo no canto da sala. De lá, retirou uma fotografia amarelada pelo tempo. Reconhece este lugar? Perguntou, entregando-lhe a foto. Josefa examinou a imagem. Uma pequena venda à beira de uma estrada de terra, com uma família simples posando à frente. É a mercearia do Sr. Clemente, nas proximidades de São Bento do Una. Passava por lá quando visitava minha avó. Ela franziu o senho, confusa. Por que me mostra isso? Ricardo apontou para um menino de aproximadamente 10 anos na foto, magro e descalço, mas com um sorriso orgulhoso. Este sou eu. Josefa olhou da foto, para ele incrédula. Ricardo Mendonça, o magnata têxtil conhecido por seu estilo de vida luxuoso e conexões com a elite empresarial, havia crescido na pobreza rural? Meu pai trabalhava para o Sr. Clemente, continuou ele, seu tom mais suave que o habitual. Acordávamos às 4 da manhã para organizar mercadorias antes da escola. Quando ele adoeceu, abandonei os estudos para sustentar a família. Um sorriso amargo tocou seus lábios. Som familiar? Por que me conta isso agora? Perguntou. Josefa, ainda processando a revelação. Porque quando a vi corrigir aqueles cálculos fiscais, algo em mim reconheceu algo em você. Ele guardou a fotografia cuidadosamente. Pessoas como nós, que vêm de baixo, desenvolvem um tipo de fome, uma determinação que os outros não compreendem. Josefa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A conexão inesperada explicava tanto. O interesse súbito dele após o incidente, a promoção apesar da falta de credenciais formais. O que quer de mim, senhor? Quero ver até onde pode chegar, respondeu ele diretamente. Quero ver se tem a mesma determinação que tive para superar suas origens, ou se, como tantos outros, vai se acomodar na primeira oportunidade confortável que surgir. Havia algo predatório em seu tom que perturbou Josefa. Não era mentor oferecendo orientação, mas um desafio, quase uma provocação. Este projeto de reestruturação do sistema, continuou Ricardo, será seu teste. Felipe está convencido que você falirá. Prove-o errado e terá meu apoio para qualquer posição que desejar na empresa. Quando Josefa deixou o escritório, sua mente fervilhava. A revelação sobre o passado de Ricardo lançava nova luz sobre suas interações. Não era apenas um patrão testando uma funcionária promissora. Era um homem vendo seu próprio reflexo distorcido pelo tempo, procurando validar suas próprias escolhas através dela. Na saída, cruzou com Beatriz, que sorriu radiante ao vê-la. Josefa, precisamos comemorar. Fui aceita no programa de mestrado graças à sua ajuda. A notícia deveria ter alegrado Josefa, mas ela sentiu apenas o peso da exaustão e a pressão crescente sobre seus ombros. Mesmo assim, forçou um sorriso para a jovem que genuinamente admirava seu conhecimento. Isso é maravilhoso, Beatriz. Parabéns. Enquanto caminhava para sua estação de trabalho, Josefa ponderava como uma simples xícara de café derramada havia desencadeado uma sequência de eventos que agora parecia irrefreável. O reconhecimento que tanto desejara finalmente chegara, mas trazia consigo expectativas e pressões que nunca imaginara ter que enfrentar.
O calor sufocante de agosto chegou impiedoso ao nordeste. O céu, de um azul quase doloroso de tão intenso, não mostrava sinais de nuvens há semanas. Os noticiários locais falavam incessantemente da pior seca dos últimos 15 anos, com reservatórios em níveis críticos e racionamento de água em diversos municípios. Na fábrica, os efeitos da estiagem se faziam sentir intensamente. A produção têxtil demandava grandes quantidades de água, e os custos disparavam enquanto a disponibilidade diminuía. As cortinas da sala de reuniões, antes vibrantes em suas cores, agora pareciam desbotadas sob a luz implacável do sol que atravessava as amplas janelas. Precisamos reduzir a produção em pelo menos 30% até que a situação normalize, anunciou Ricardo em uma reunião de emergência com os diretores e gerentes. Os custos operacionais estão insustentáveis. Felipe balançou a cabeça contrariado. Isso significa perder clientes para a concorrência. Sugeriu manter o ritmo atual e absorver os custos temporariamente. E de onde virá a água, Felipe? Questionou Ricardo irritado. Não podemos simplesmente fabricá-la. Josefa, sentada discretamente no fundo da sala, como representante técnica, observava a discussão com crescente inquietação. Nos últimos 2 meses, desde sua promoção, conquistara respeito por suas soluções inovadoras, mas ainda era vista como uma outsider pelos executivos tradicionais. Com licença, ela interrompeu hesitante. Talvez haja uma alternativa que não envolva reduzir a produção. Todos os olhares se voltaram para ela. Felipe revirou os olhos visivelmente, enquanto Ricardo fez um gesto encorajador para que continuasse. Minha avó vivia em uma região que sofria com secas constantes, explicou Josefa. Ela desenvolveu técnicas de reaproveitamento de água que eram surpreendentemente eficientes. Dona Josefa, interrompeu Felipe sarcasticamente, estamos falando de uma operação industrial complexa, não de uma horta caseira. Na verdade, continuou ela, ignorando o comentário, os princípios são escaláveis. Observei nosso processo atual e identificamos um desperdício significativo. A água utilizada no resfriamento e nos processos de lavagem pode ser tratada e reutilizada em um sistema fechado. Ela projetou diagramas técnicos que havia preparado, mostrando um sistema de filtragem e recirculação inspirado nos métodos tradicionais, mas adaptado para a escala industrial. Isso não apenas economizaria recursos durante a seca, mas também nos posicionaria como uma empresa ecologicamente responsável, algo que nossos clientes internacionais valorizam cada vez mais. Um silêncio contemplativo seguiu sua apresentação. Ricardo estudava os números projetados com interesse evidente. Quanto tempo para implementar? 2 semanas para um protótipo funcional. Precisaríamos modificar parte da linha de produção, mas os benefícios a longo prazo compensariam o investimento inicial. Os fornecedores nunca aceitarão essas mudanças, argumentou Felipe. Temos contratos estabelecidos com especificações técnicas precisas. Na verdade, interveio Edilson, renegociar esses contratos poderia resultar em economia adicional. Muitos fornecedores estão buscando parcerias sustentáveis para melhorar sua própria imagem corporativa. A reunião terminou com Ricardo autorizando um estudo de viabilidade completo. Para Josefa, era uma pequena vitória, mas ao sair da sala, sentiu o olhar fulminante de Felipe em suas costas. Impressionante proposta, comentou Edilson, alcançando-a no corredor. De onde tirou essas ideias? Josefa sorriu, recordando-se da infância. Quando visitava minha avó no interior, ela guardava a água do banho para regar as plantas, a água da lavagem de roupas para limpar o quintal, sempre com sistemas de filtragem naturais usando areia, carvão e pedras, nada se perdia. Seu sorriso se alargou. Ela dizia que a natureza não conhece desperdício, só ciclos. Sua avó seria uma excelente consultora empresarial, brincou Edilson. A conversa foi interrompida pela chegada de Severina, que parecia nervosa. Josefa, telefone para você na recepção. É do hospital. O coração de Josefa congelou. Lourdes. 20 minutos depois, ela corria pelos corredores brancos e assépticos do hospital municipal.
Encontrou sua irmã na emergência, conectada a uma máscara de oxigênio, o rosto pálido contrastando com os lençóis hospitalares. O que aconteceu? Perguntou ao médico que a atendia. Crise respiratória aguda, agravada pela baixa umidade do ar e o calor extremo, explicou ele. Conseguimos estabilizá-la, mas recomendo internação para observação. Josefa assentiu, segurando a mão da irmã que abriu os olhos lentamente. Não queria atrapalhar seu trabalho, murmurou Lourdes com dificuldade. Shh, não se preocupe com isso, tranquilizou Josefa, embora sua mente já calculasse os custos da internação e o tempo que precisaria se ausentar da fábrica. Horas depois, com Lourdes finalmente acomodada em um quarto, Josefa ligou para Edilson explicando a situação. Fique o tempo que for necessário, garantiu ele. Cuidarei para que seu projeto continue avançando. No dia seguinte, equilibrando-se entre visitas ao hospital e trabalho remoto, Josefa recebeu uma ligação inesperada. Uma voz feminina, profissional e direta, se apresentou. Boa tarde. Falo da Tecela Norte. Meu nome é doutora Mariana Costa, diretora de Inovação. Gostaria de marcar uma reunião com a senhora para discutir uma oportunidade profissional. Josefa quase deixou o telefone cair. A Tecela Norte era a principal concorrente da tecelagem Mendonça, conhecida por sua abordagem progressista e pacotes de benefícios generosos. Como souberam de mim? Seu trabalho na reestruturação dos sistemas da Mendonça chamou atenção no setor. E agora, com sua proposta inovadora de conservação hídrica, confirmou-se que a senhora é exatamente o tipo de talento que procuramos. A oferta que se seguiu deixou Josefa sem palavras. Um cargo de diretoria, salário 3 vezes maior que o atual, plano de saúde premium que cobriria integralmente os tratamentos de Lourdes e a oportunidade de liderar uma nova divisão focada em soluções sustentáveis. Não precisa responder agora, concluiu Mariana, mas gostaríamos de receber sua decisão até o final do mês. Quando desligou, Josefa permaneceu imóvel, contemplando a janela do hospital que mostrava a cidade ressequida pelo sol inclemente. A proposta representava tudo o que sempre sonhara: reconhecimento profissional, segurança financeira, cuidados adequados para Lourdes. No entanto, ao olhar para sua irmã adormecida na cama hospitalar, uma inquietação persistia. Aceitar significaria abandonar as pessoas que haviam confiado nela na tecelagem Mendonça, Edilson, Beatriz, até mesmo seu Sebastião, que continuava orientando seus estudos nas poucas horas livres que conseguia. E havia também aquela estranha conexão com Ricardo Mendonça. Apesar de sua arrogância, ele lhe dera a primeira oportunidade verdadeira, reconhecendo nela algo que outros haviam ignorado por anos. O celular vibrou novamente. Era Beatriz. Soube de Lourdes. Papai autorizou o uso do plano executivo da empresa para cobrir todos os custos. Não se preocupe com nada. Josefa fechou os olhos, sentindo o peso da decisão que teria que tomar. A oportunidade de sua vida havia chegado, mas em um momento em que seus laços com a tecelagem Mendonça se fortaleciam de maneiras inesperadas. O Festival de São João se aproximava, marcando o meio do ano com suas fogueiras e danças tradicionais que simbolizavam transformação e novos começos. Talvez fosse apropriado que sua grande decisão coincidisse com um período que celebrava mudanças e renovação. Olhando pela janela do hospital para o céu implacavelmente azul, Josefa sentiu que, assim como a seca eventualmente daria lugar às chuvas, sua vida estava prestes a passar por uma transformação fundamental. Restava apenas decidir qual caminho seguir. As chamas das fogueiras juninas dançavam contra o céu noturno, lançando sombras alongadas sobre a praça central, adornada com bandeirinhas coloridas. Apesar da seca, a cidade vibrava com a energia do Festival de São João. Uma pausa bem-vinda na tensão dos últimos meses. Josefa caminhava lentamente entre as barracas, ajustando inconscientemente o vestido florido que Lourdes insistira que usasse. Após uma semana no hospital, sua irmã recebera alta aquela manhã, suficientemente recuperada para insistir que Josefa comparecesse à festa. Você não pode viver só para mim e para o trabalho,
argumentara Lourdes. Vá, divirta-se um pouco. Severina ficará comigo esta noite. Relutante, Josefa acabara cedendo, embora sua mente estivesse longe da celebração. O prazo para responder à oferta da Tecela Norte se aproximava, e a decisão pesava em seus ombros como um fardo invisível. Pensei que a encontraria aqui, disse uma voz, familiar às suas costas. Josefa virou-se para encontrar seu Sebastião, elegante em sua camisa xadrez tradicional das festas juninas, segurando um copo de quentão. O senhor parece o único realmente no espírito da festa, comentou ela com um sorriso cansado. E você parece carregar o peso do mundo. Ele gesticulou para um banco próximo, afastado da multidão. Vamos nos sentar um pouco. Sob o céu estrelado, com o calor das fogueiras aquecendo a noite fresca, Josefa finalmente compartilhou seu dilema com o velho professor. Contou sobre a proposta tentadora da Tecela Norte, as complicações com Lourdes, seu crescente papel na tecelagem Mendonça e a estranha relação de competição e reconhecimento que desenvolvera com Ricardo. Sebastião ouviu atentamente, acenando ocasionalmente, seus olhos sábios refletindo as chamas distantes. Sabe o que estas fogueiras simbolizam? Perguntou ele quando ela terminou. Transformação. Os antigos acreditavam que saltar sobre o fogo significava deixar para trás o velho e renascer em algo novo. E qual fogo devo saltar, professor? Qual caminho escolher? Ele sorriu. Isso apenas você pode decidir. Mas lembre-se, às vezes, construímos nossa própria fogueira em vez de saltar sobre as que outros acenderam para nós. Antes que pudesse elaborar, foram interrompidos por uma Beatriz ofegante, que correra para alcançá-los. Finalmente te encontrei, exclamou ela, seus olhos brilhando de excitação. Josefa, tenho uma notícia incrível. Papai aprovou seu projeto de conservação de água. A implementação começa na próxima semana. A notícia deveria ter alegrado Josefa, mas apenas intensificou seu conflito interno. Beatriz, percebendo sua reação contida, franziu o senho. Aconteceu alguma coisa? Pensei que ficaria feliz. Estou feliz, Beatriz, só um pouco cansada com tudo o que aconteceu com Lourdes. Entendo. A jovem sentou-se ao lado delas. Antes que eu esqueça, papai quer que você lidere a apresentação do projeto para os investidores internacionais na próxima quinta-feira. Josefa endireitou-se surpresa. Eu? Não seria função do Felipe ou de algum diretor? Beatriz deu de ombros. Papai disse que ninguém entende o projeto melhor que você. É uma grande oportunidade, Josefa. Depois que Beatriz se afastou para encontrar amigos, Sebastião observou Josefa com interesse renovado. Parece que Ricardo Mendonça está testando você. Ou me preparando para uma queda, murmurou Josefa pensativa. Por que me dar tamanha visibilidade? Justamente agora, a resposta veio de uma fonte inesperada. Enquanto retornava à festa, Josefa foi abordada por Felipe Mendonça, que parecia ter bebido além da conta, seus olhos vermelhos e seu equilíbrio instável. Aproveitando a festa, Dona Gênia, provocou ele, seu tom carregado de ressentimento. Deve estar se sentindo muito importante agora, com papai praticamente adorando o chão que pisa. Com licença, Felipe. Não estou interessada em discussões. Ele bloqueou seu caminho, aproximando-se. Demais. Sabe por que ele está te dando essa apresentação para os investidores? Porque está preparando seu fracasso público. Ninguém acreditará em uma ex-faxineira sem diploma apresentando uma revolução tecnológica. Seu sorriso era cruel. Quando você falhar, ele provará que estava certo em manter as coisas como sempre foram. Josefa manteve a compostura, embora seu coração acelerasse. Se me dá licença. Conseguiu afastar-se, mas as palavras de Felipe ecoavam em sua mente. Seria possível? Estaria Ricardo preparando uma armadilha elaborada, usando-a como exemplo para justificar seu conservadorismo? Perdida em pensamentos, quase colidiu com Edilson, que parecia procurá-la entre a multidão. Graças a Deus te encontrei, disse ele, parecendo preocupado. Acabei de descobrir algo que você precisa saber. Afastaram-se para um canto tranquilo, onde Edilson explicou em voz baixa. Ricardo sabe sobre a oferta da Tecela Norte. Aparentemente, foi ele quem vazou informações sobre seu trabalho.
Para eles, através de contatos comuns. O quê? Por que ele faria isso? Não tenho certeza. Talvez para testar sua lealdade, ou talvez... Edilson hesitou. Talvez ele queira que você tenha opções, que não se sinta presa como ele se sentiu no passado. Josefa ponderou a informação, tentando decifrar as verdadeiras intenções de Ricardo. Seria um teste elaborado? Uma forma de manipulação? Ou algo mais complexo? A apresentação para os investidores, continuou Edilson, é uma oportunidade legítima, Josefa. Se for bem-sucedida, ninguém poderá negar seu valor, nem mesmo Felipe. E se for uma armadilha? Edilson sorriu, tomando suas mãos nas dele em um gesto surpreendentemente íntimo. Então enfrentaremos juntos. Não está sozinha nesta empresa, Josefa. O toque gentil de suas mãos trouxe um conforto inesperado. Por um momento, a música animada, as risadas e o estalido das fogueiras pareceram distantes, e Josefa vislumbrou uma possibilidade que não havia considerado. Permanecer, não por medo ou obrigação, mas por escolha, por conexões genuínas que começava a formar. Mas quando voltou para casa naquela noite, encontrou Lourdes adormecida com um panfleto médico sobre novos tratamentos experimentais, tratamentos caros que poderiam transformar sua qualidade de vida, mas que estariam ao alcance apenas com o salário e o plano de saúde oferecidos pela Tecela Norte. Deitada em sua cama, observando o teto onde as luzes dos fogos de artifício criavam padrões fugazes, Josefa enfrentava sua própria fogueira junina, não para saltar sobre ela, mas para decidir qual caminho iluminar com suas chamas, o da lealdade à empresa que finalmente reconhecera seu valor, ou o da oportunidade que poderia garantir segurança e tratamento adequado para sua irmã. Como Sebastião sugerira, talvez fosse hora de construir sua própria fogueira, em vez de saltar sobre as que outros haviam acendido para ela. Mas qual seria essa terceira via? Ainda não estava clara enquanto a noite de São João chegava ao fim, deixando apenas brasas onde antes ardiam fogueiras vibrantes. A sala de reuniões no 10º andar fervilhava com atividade enquanto a equipe técnica finalizava os preparativos para a apresentação aos investidores internacionais. Gráficos coloridos sobre conservação hídrica decoravam as paredes. Amostras do novo tecido ecológico estavam dispostas em mesas laterais, e o aroma de café fresco preenchia o ambiente. Josefa revisava suas anotações pela 10ª vez, o nervosismo crescendo à medida que o relógio avançava. Em 3 dias, estaria diante de alguns dos mais importantes investidores do setor têxtil global, apresentando um projeto que poderia redefinir o futuro da tecelagem Mendonça e, potencialmente, sua própria carreira. Está tudo perfeito, assegurou Edilson, aproximando-se com 2 xícaras de café. Você conhece este projeto melhor que qualquer um. Ela aceitou a xícara gratamente, o calor da porcelana reconfortante contra suas mãos tensas. Não é o conteúdo que me preocupa, é o que isso representa. Sua decisão sobre a Tecela Norte, Josefa assentiu baixando a voz. O prazo é 2 dias após a apresentação. Sinto que estou em uma peça de teatro onde todos conhecem o roteiro, exceto eu. Edilson estudou-a por um momento. Talvez seja hora de conversar diretamente com Ricardo, clarificar suas intenções. A sugestão fez sentido, mas antes que pudesse responder, Felipe entrou na sala acompanhado por 3 homens em ternos impecáveis. Representantes dos fornecedores, anunciou ele, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Vieram discutir as especificações técnicas do novo sistema. As 2 horas seguintes foram de intenso debate. Os fornecedores tradicionais, acostumados a décadas de procedimentos estabelecidos, mostraram-se resistentes às modificações propostas por Josefa. Estas alterações violam nossos protocolos de garantia, argumentou o mais velho deles, batendo na mesa para enfatizar seu ponto. Nossos equipamentos não foram projetados para operar em sistemas de recirculação. Os ajustes necessários são mínimos comparados aos benefícios, contra-argumentou Josefa, mantendo a calma apesar da crescente frustração. A economia de água
resultará em redução significativa de custos operacionais a longo prazo. Teoricamente, interrompeu Felipe, mas na prática, estamos pedindo que comprometam décadas de procedimentos testados por uma teoria não comprovada. A escolha de palavras era deliberada, enfatizando sutilmente a falta de credenciais formais de Josefa. Ela percebeu a estratégia, mas recusou-se a ceder terreno. Não é teoria, é ciência aplicada, Sr. Felipe. Os números falam por si. Quando finalmente alcançaram um compromisso provisório, os fornecedores saíram visivelmente insatisfeitos, e Felipe lançou a Josefa um olhar de triunfo mal disfarçado. Viu só? Nem começamos a implementação e já enfrentamos resistência. Imagine quando apresentarmos aos investidores. Eles entenderão a visão, respondeu ela, com mais confiança do que sentia. Talvez. Ou talvez vejam apenas uma funcionária sem qualificações tentando reinventar processos estabelecidos. Ele ajustou sua gravata à cara. De qualquer forma, será educativo. Após sua saída, Josefa afundou em uma cadeira exausta. Ele está certo, Edilson. Os investidores vão questionar minhas credenciais. Seus resultados falam por si, insistiu ele. E Ricardo não teria aprovado o projeto se não acreditasse nele. Ou se não tivesse outro plano, murmurou ela, relembrando as insinuações de Felipe durante o festival. Determinada a esclarecer a situação, Josefa finalmente solicitou uma reunião com Ricardo. Para sua surpresa, ele a atendeu imediatamente. O escritório do diretor estava anormalmente silencioso quando ela entrou. Ricardo dispensou sua secretária e indicou que fechasse a porta. Imagino que queira discutir a apresentação, começou ele, gesticulando para que se sentasse. Parcialmente, respondeu Josefa, decidindo ser direta. Quero entender por que me escolheu para este papel, considerando a resistência óbvia que enfrentarei. Um sorriso enigmático tocou os lábios dele. A resistência é precisamente o ponto, dona Josefa. Como acha que construí esta empresa? Seguindo convenções? O senhor me disse que veio de origens humildes, que trabalhou para chegar onde está. Sim, mas omiti um detalhe crucial. Ricardo levantou-se, caminhando até a janela. Quando comecei, ninguém acreditava em mim. Um rapaz do interior, sem educação formal, propondo inovações no setor têxtil, era risível para os especialistas da época. Ele se virou para encará-la. Mas eu persisti, enfrentei o ridículo, provei meu valor através de resultados inegáveis. Seu olhar intensificou-se. A questão é, você tem essa mesma determinação? É por isso que vazou informações para a Tecela Norte? Para testar minha lealdade? A pergunta direta pareceu surpreendê-lo momentaneamente, mas ele se recuperou com um aceno de reconhecimento. Perspicaz. Como sempre. Sim, eu queria que você tivesse opções reais, não apenas teóricas. Escolhas significativas exigem alternativas viáveis. Josefa absorveu a informação, ainda insegura sobre as verdadeiras intenções dele. E a apresentação? É um teste ou uma armadilha? É uma oportunidade, respondeu ele simplesmente. O que você fará com ela? Bem, isso depende inteiramente de você. Quando Josefa se preparava para sair, Ricardo a deteve com uma pergunta inesperada. Já considerou que talvez haja um terceiro caminho além de permanecer como está ou aceitar a oferta da Tecela Norte? Ela parou intrigada. Que caminho seria esse? Uma parceria, sugeriu ele, seu tom calculadamente casual. Seu projeto de conservação hídrica poderia ser o primeiro de uma nova divisão focada em inovação sustentável. Uma divisão que você poderia liderar, com participação nos lucros e autonomia considerável. Josefa piscou, atordoada pela proposta inesperada. Está me oferecendo uma diretoria? Estou oferecendo um futuro que você mesma desenhe, corrigiu Ricardo. Mas primeiro preciso ver como se sai nesta apresentação. Como enfrenta a pressão, a resistência, os questionamentos sobre suas qualificações. Então ainda é um teste. A vida é um teste contínuo, dona Josefa. A diferença é que agora você conhece as regras do jogo. Quando deixou o escritório, Josefa sentia-se simultaneamente energizada e apreensiva. A proposta de Ricardo abria possibilidades que nunca havia considerado.
Não apenas um cargo, mas uma participação real no futuro da empresa. No entanto, uma dúvida persistia. Podia confiar em um homem que deliberadamente a colocara em uma posição vulnerável para testar sua resiliência? Que manipulara situações e pessoas como peças em um tabuleiro de xadrez? Ao passar pela recepção, encontrou Beatriz esperando-a com um sorriso nervoso. "Podemos conversar?" perguntou a jovem. "Descobri algo sobre meu pai que você precisa saber antes da apresentação." O tom urgente em sua voz fez o estômago de Josefa contrair-se com apreensão. Quando já pensava ter compreendido todos os ângulos do jogo que Ricardo jogava, parecia que havia ainda mais camadas a serem reveladas. Camadas que poderiam alterar completamente sua decisão sobre qual caminho seguir. "Não deveríamos estar conversando aqui", murmurou Beatriz, conduzindo Josefa para fora do prédio da tecelagem Mendonça. O final da tarde pintava o céu com tons alaranjados e as primeiras estrelas começavam a aparecer no horizonte. Caminharam em silêncio até um pequeno café a 2 quadras de distância, um local discreto frequentado principalmente por estudantes universitários. Após pedirem 2 cafés, Beatriz finalmente falou, sua voz baixa e intensa. "Encontrei algo nos arquivos antigos da empresa enquanto pesquisava para meu trabalho de conclusão de curso." Ela abriu sua bolsa e retirou um conjunto de documentos amarelados pelo tempo. São registros de patentes de quase 20 anos atrás. Josefa examinou os papéis com crescente interesse. Eram projetos de inovação têxtil, alguns surpreendentemente similares a ideias que ela mesma desenvolvera recentemente. "Não entendo. O que isso tem a ver comigo?" "Olhe os nomes dos inventores", instruiu Beatriz, apontando para uma linha específica. Josefa leu em voz alta. "Maria das Dores Almeida e Ricardo Mendonça?" Ela franziu o senho, confusa. "Quem é Maria das Dores?" "Era uma funcionária da fábrica nos primeiros anos de operação", explicou Beatriz. "Segundo os registros que encontrei, ela começou como auxiliar de produção e desenvolveu diversas inovações que ajudaram a impulsionar a empresa durante sua fase inicial." "E o que aconteceu com ela?" O rosto de Beatriz ensombreceu. "Ninguém sabe ao certo. Ela simplesmente desapareceu dos registros da empresa um dia. Alguns funcionários mais antigos me disseram que ela teve um desentendimento sério com meu pai sobre o reconhecimento de suas contribuições." Josefa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A história soava estranhamente familiar. Uma funcionária talentosa de origem humilde, ideias inovadoras, um conflito com Ricardo. "Por que está me mostrando isso agora?" Beatriz hesitou, mexendo nervosamente em sua xícara. "Porque temo que meu pai esteja repetindo um padrão. Ele identifica talentos extraordinários, utiliza suas ideias e então..." Ela não completou a frase. "Você acha que ele planeja se apropriar do meu projeto de conservação hídrica?" concluiu Josefa, as peças finalmente se encaixando. A apresentação aos investidores seria uma forma de associar a ideia ao nome da empresa, não ao meu. "Não tenho certeza", admitiu Beatriz, "mas notei como ele fala sobre seu projeto, sempre como nossa inovação sustentável, nunca mencionando você como criadora do conceito." Josefa ficou em silêncio, processando a revelação. Seria esta a verdadeira razão por trás da oferta de parceria? Um movimento estratégico para garantir controle legal sobre suas ideias? Há mais. "Uma coisa", continuou Beatriz baixando ainda mais a voz. "Felipe descobriu sobre sua oferta da Tecela Norte. Ele está furioso, convencido de que você está levando segredos industriais para a concorrência. Isso é absurdo. Eu nem sequer aceitei a proposta." "Ele não precisa de fatos, Josefa, apenas de uma narrativa que possa usar contra você." Os olhos de Beatriz refletiam preocupação genuína. "Tenha cuidado na apresentação. Felipe estará procurando qualquer deslize para desacreditá-la." Quando se separaram 1 hora depois, Josefa sentia o peso de camadas adicionais de complexidade sobre seus ombros. A revelação sobre Maria das Dores lançava nova luz sobre as intenções de Ricardo. Seria ele um mentor genuinamente interessado em seu desenvolvimento,
ou um manipulador calculista repetindo um padrão estabelecido décadas atrás. Ao chegar em casa, encontrou Lourdes sentada na sala, folheando um álbum de fotografias antigas. "Como foi seu dia?" perguntou sua irmã, observando-a atentamente. Josefa hesitou, relutante em sobrecarregar Lourdes com suas preocupações. "Complicado. A apresentação para os investidores será em 2 dias. E sua decisão sobre a outra empresa? Ainda estou pesando os prós e contras." Lourdes fechou o álbum suavemente. "Sabe o que papai sempre dizia? Quando estiver em dúvida, volte ao seu propósito original." As palavras simples tocaram algo profundo em Josefa. Qual era seu propósito original? Por anos, fora simplesmente sobreviver, garantir tratamento, médico para Lourdes manter a estabilidade. Mas agora, o que realmente desejava alcançar? Os dias seguintes foram uma tempestade de preparativos. Josefa refinava incessantemente sua apresentação, antecipando perguntas difíceis, fortalecendo seus argumentos com dados irrefutáveis. Edilson tornou-se seu apoio constante, revisando slides até tarde da noite, oferecendo sugestões e encorajamento. "Estamos quase lá", comentou ele na véspera da apresentação, enquanto organizavam os últimos detalhes no auditório da empresa. "Você transformou um conceito inspirado em sua avó em um projeto de classe mundial." Josefa sorriu, exausta, mas determinada. "Ainda precisamos convencer os investidores." "Eles serão convencidos", afirmou uma voz da porta. Seu Sebastião entrou carregando uma pasta grossa. "Especialmente com estas projeções financeiras atualizadas que preparei." Josefa olhou surpresa para seu mentor. "O senhor não precisava fazer isso." "Claro que precisava", respondeu ele com um sorriso. "Meus contatos na universidade confirmaram que seu sistema tem potencial para reduzir o consumo de água em até 70%, não apenas os 45% que você estimou conservadoramente." Enquanto revisavam os novos números, Severina apareceu com uma bandeja de café e bolinhos de goma. "Achei que precisariam de energia", explicou ela, colocando a bandeja sobre a mesa. "Todo mundo está falando dessa apresentação, Josefa. Até os funcionários da produção estão torcendo por você." A demonstração de apoio inesperada trouxe lágrimas aos olhos de Josefa. De repente, percebeu que não estava sozinha nesta jornada. Pessoas que acreditavam nela, em seu potencial, em suas ideias, haviam se reunido ao seu redor. Mais tarde naquela noite, quando finalmente voltava para casa, Josefa recebeu uma mensagem de Mariana Costa da Tecela Norte. "Aguardamos ansiosamente sua resposta. A posição de diretora de inovação sustentável está reservada para você." Ao mesmo tempo, outra mensagem chegou, esta de Ricardo. "Amanhã será seu momento de provar seu valor não apenas para os investidores, mas para si mesma. Lembre-se, verdadeiros inovadores não seguem caminhos, eles os criam." Sentada em seu pequeno apartamento, com as 2 mensagens abertas em seu celular, Josefa finalmente compreendeu que a decisão que enfrentava não era simplesmente sobre qual empresa escolher, mas sobre que tipo de futuro desejava construir. As palavras de seu pai, lembradas por Lourdes, ecoavam em sua mente. Volte ao seu propósito original. Qual era seu propósito? Usar seu conhecimento para fazer diferença genuína, criar soluções que respeitassem tradições enquanto abraçavam inovação, construir um futuro onde pessoas como ela não precisassem esconder seus talentos por medo ou necessidade. Com essa clareza renovada, Josefa finalmente adormeceu, sua resolução cristalizando-se em um plano que nenhum dos jogadores envolvidos poderia antecipar. Nem Ricardo, nem Felipe, nem mesmo a Tecela Norte. Amanhã, ela escreveria seu próprio caminho. Auditório da Tecelagem Mendonça nunca parecera tão imponente. Fileiras de cadeiras organizadas em semicírculo enfrentavam um palco elevado, onde um telão gigante exibia o logo da empresa. Arranjos florais estrategicamente posicionados adicionavam toques de cor ao ambiente predominantemente corporativo, uma tentativa de suavizar a seriedade da ocasião. Nos bastidores, Josefa respirava profundamente, tentando acalmar seu coração acelerado.
usando um terno azul marinho emprestado de Beatriz, com alguns ajustes de última hora. Ela parecia o retrato da profissional confiante, pelo menos externamente. "Estão todos lá?" perguntou a Edilson, que acabara de espiar pela cortina. "Todos. Investidores da Europa, Ásia, América do Norte, representantes do governo, imprensa especializada." Ele sorriu encorajadoramente. "E nosso pessoal também. Vi Severina, seu Sebastião, até mesmo alguns operários que trocaram de turno para assistir." A menção ao apoio dos colegas trouxe um nó à garganta de Josefa, tantas pessoas torcendo por ela, esperando que brilhasse. "E Ricardo, Felipe?" "Ricardo está na primeira fila com os principais investidores. Felipe está ao lado dele, parecendo tenso." Josefa assentiu, ajustando suas anotações uma última vez. Sua estratégia estava definida. Cada detalhe meticulosamente planejado durante a noite insone. 5 minutos, anunciou um técnico, passando apressadamente. Edilson segurou suas mãos brevemente. "Você está pronta, Josefa. Mais do que pronta." Quando as cortinas finalmente se abriram, o murmúrio da audiência diminuiu gradualmente até o silêncio. Ricardo levantou-se para fazer as apresentações iniciais, sua voz confiante ecoando pelo auditório. "E é com grande satisfação que apresento a mente por trás deste projeto revolucionário. Uma profissional que exemplifica o espírito inovador da tecelagem Mendonça, Josefa Alves." Os aplausos soaram enquanto ela caminhava até o centro do palco, tentando ignorar os olhares avaliativos que a examinavam da cabeça aos pés. Podia sentir as dúvidas não verbalizadas. Quem é esta mulher? De onde veio? Por que ela? "Boa tarde a todos", começou, sua voz inicialmente suave, ganhando firmeza a cada palavra. "Hoje apresentarei não apenas um projeto de conservação hídrica, mas uma nova visão para a indústria têxtil do Nordeste brasileiro." Os primeiros slides mostravam imagens impactantes da seca atual, seguidas por gráficos detalhando o consumo de água na produção têxtil tradicional. A audiência acompanhava com interesse crescente, enquanto Josefa explicava, em termos claros e acessíveis, os princípios científicos por trás de seu sistema de recirculação. Este design não foi concebido em laboratórios de universidades ou corporações multinacionais, explicou ela, passando para slides que mostravam sistemas tradicionais de captação de água no sertão nordestino. Ele nasceu da sabedoria de gerações de nordestinos que aprenderam a sobreviver com recursos limitados, refinada e adaptada para a escala industrial. A combinação de conhecimento técnico sólido com narrativa envolvente captou a atenção até dos investidores mais céticos. Quando chegou à sessão de projeções financeiras, usando os números otimizados por Sebastião, um burburinho animado percorreu o auditório. Como podem ver, o retorno sobre investimento ocorre em apenas 7 meses, com economia acumulada projetada de 3,2 milhões em 3 anos, sem contar os benefícios de marketing e responsabilidade ambiental. Foi neste ponto que Felipe levantou a mão, interrompendo o fluxo da apresentação. "Perdoe-me, mas estes números parecem excessivamente otimistas", comentou ele, seu tom falsamente cordial, especialmente considerando que vem de alguém sem formação em engenharia hidráulica ou têxtil. Um silêncio tenso desceu sobre o auditório. Josefa podia sentir todos os olhares voltados para ela, esperando para ver como reagiria a este ataque direto às suas credenciais. "Uma observação pertinente, Sr. Felipe", respondeu ela calmamente. "De fato, não possuo diplomas formais nessas áreas. Minha formação veio através de décadas de aprendizado autodidata e observação direta dos processos industriais." Ela fez uma pausa estratégica, seus olhos encontrando os de Ricardo por um momento antes de continuar. "Mas talvez a pergunta mais relevante não seja sobre minhas credenciais, e sim sobre a validade dos resultados. Para isso, convidei uma equipe independente da Universidade Federal para verificar nossas projeções." Com um gesto indicou Sebastião, que se levantou junto com 2 professores universitários. Um murmúrio surpreso percorreu a sala.
Nem mesmo Ricardo parecia saber deste arranjo. O relatório completo está incluído nos materiais distribuídos, continuou Josefa. Mas o resumo é simples. Nossas projeções são de fato conservadoras. O potencial real é ainda maior. Felipe recuou visivelmente, mas rapidamente contra-atacou. Ainda assim, investimentos desta magnitude normalmente exigem liderança com experiência comprovada. Sem ofensa, mas até recentemente você era parte da equipe de limpeza. Um som chocado escapou de alguém na plateia. O ataque era agora explícito, sem pretensão de cortesia. Josefa sentiu uma calma estranha tomar conta de si. Este era o momento para o qual estivera se preparando durante toda a noite. É verdade, concordou ela, para surpresa geral. Fui faxineira nesta empresa por 15 anos. Limpei os mesmos corredores, escritórios e salas de reunião onde decisões importantes eram tomadas. Ela deu alguns passos pelo palco, abandonando momentaneamente sua posição atrás do pódio. Durante esses anos, observei, aprendi e desenvolvi ideias que nunca tive oportunidade de compartilhar. Até que um dia, um acidente com café derramado mudou tudo. Ricardo ajeitou-se em sua cadeira, claramente não esperando esta direção na apresentação. Este projeto não é apenas sobre conservação de água, continuou Josefa. É sobre reconhecer que inovação pode vir de qualquer lugar, da sala de diretoria ou do carrinho de limpeza. É sobre ver potencial onde outros veem apenas limitações. Voltando ao pódio, ela apresentou o slide final. Não uma projeção financeira ou especificação técnica, mas uma fotografia. Sua avó ao lado de um sistema simples de captação de água da chuva no interior do Nordeste. Esta mulher nunca frequentou uma escola formal, mas ensinou princípios de sustentabilidade que universidades hoje lutam para formalizar. A verdadeira inovação está na capacidade de conectar conhecimentos tradicionais com necessidades modernas, independentemente das credenciais de quem faz essa conexão. O auditório irrompeu em aplausos espontâneos. Mesmo alguns investidores estrangeiros, normalmente reservados, juntaram-se à ovação. O rosto de Felipe estava vermelho de frustração, enquanto Ricardo observava tudo com uma expressão indecifrável. Quando os aplausos diminuíram, um investidor idoso da primeira fila levantou-se. Tenho apenas uma pergunta. Sra. Alves, por que a tecelagem Mendonça demorou 15 anos para reconhecer seu talento? E o que garante que suas contribuições futuras serão adequadamente valorizadas? A pergunta pairou no ar como uma nuvem carregada. Todos os olhos voltaram-se para Ricardo, esperando sua reação. O momento de verdade havia chegado, não apenas para Josefa, mas para a empresa inteira. Foi então que Beatriz se levantou abruptamente, segurando uma pasta. Se me permitem, disse ela, caminhando até o palco. Há algo que precisamos esclarecer antes de continuarmos. O auditório inteiro prendeu a respiração enquanto Beatriz subia ao palco, a pasta firmemente segura em suas mãos. O rosto de Ricardo demonstrava genuína surpresa. Pela primeira vez, desde que Josefa o conhecera, ele parecia completamente despreparado para o que estava por vir. Meu nome é Beatriz Mendonça. Ela começou, sua voz clara e firme, filha de Ricardo Mendonça e futura mestra em administração de empresas, graças à tutoria extraordinária de Josefa Alves. Murmúrios surpresos percorreram a plateia, enquanto Felipe se agitava visivelmente em sua cadeira. Durante minha pesquisa para o trabalho, Capítulo 14. Tecendo o próprio destino. Continuação. Durante minha pesquisa para o trabalho de conclusão de curso, continuou Beatriz abrindo a pasta, descobri um padrão perturbador na história desta empresa. Ela retirou vários documentos e os ergueu para que todos pudessem ver. Estes são registros de patentes e inovações atribuídas oficialmente à tecelagem Mendonça nas últimas 2 décadas. Cada uma delas representa um salto significativo em eficiência ou tecnologia, que impulsionou nosso crescimento. Beatriz caminhou lentamente pelo palco, seus passos ecoando no silêncio absoluto que tomara conta do auditório.
O que não consta nos relatórios anuais é que quase todas essas inovações foram originalmente concebidas por funcionários de níveis operacionais. Pessoas como Josefa, cujas contribuições foram sistematicamente apropriadas e depois minimizadas. Felipe levantou-se abruptamente. Isso é absurdo. Beatriz, você não tem autoridade para... Tenho todos os registros aqui, interrompeu ela imperturbável, incluindo o caso de Maria das Dores Almeida, cuja tecnologia de tingimento ecológico transformou nossa empresa em 2005, mas que deixou a tecelagem sem reconhecimento ou compensação adequada. Os olhos de todos se voltaram para Ricardo, que permanecia extraordinariamente calmo, observando Duis e filha com uma expressão que mesclava surpresa e algo que parecia orgulho. O sistema que Josefa apresentou hoje, prosseguiu Beatriz, não é apenas uma inovação tecnológica, é uma oportunidade para rompermos com um ciclo tóxico que tem limitado nosso verdadeiro potencial como empresa. Ela se virou para Josefa estendendo-lhe a mão. E é por isso que propus ao Conselho uma reestruturação significativa, começando com a criação de um novo departamento de inovação sustentável, com autonomia, orçamento próprio e... Ela fez uma pausa dramática. Liderado por alguém que entende que o verdadeiro conhecimento não vem de diplomas pendurados na parede, mas da observação atenta e da conexão profunda com nossas raízes. Um investidor idoso levantou-se lentamente. Estou confuso. Esta apresentação ainda é sobre o sistema de conservação hídrica ou estamos testemunhando algum tipo de revolução interna? Foi então que Ricardo Mendonça finalmente se levantou. Todos os olhares se voltaram para ele enquanto caminhava calmamente até o palco, juntando-se à filha e a Josefa. Senhoras e senhores, começou ele, sua voz surpreendentemente serena. O que estão testemunhando hoje é, de fato, uma revolução, mas não do tipo que destrói, do tipo que reconstrói, que corrige erros passados. Ele olhou diretamente para Josefa. Quando esta mulher extraordinária corrigiu meus cálculos naquela reunião, meses atrás, algo despertou em mim. Uma lembrança de quem eu era, antes que o sucesso e o poder me transformassem em alguém que eu mesmo desprezaria. Um silêncio atônito pairava sobre a plateia. Ninguém jamais ouvira Ricardo Mendonça falar com tal vulnerabilidade. Cresci em condições de extrema pobreza, continuou ele, e prometi a mim mesmo que criaria oportunidades para talentos extraordinários, independentemente de suas origens. Em algum momento do caminho, esqueci essa promessa. Ele se virou para os investidores. O sistema de conservação hídrica que Josefa desenvolveu não é apenas uma inovação tecnológica, é superior a qualquer coisa que poderíamos ter desenvolvido através de canais convencionais, precisamente porque combina conhecimento acadêmico com sabedoria prática, enraizada nas tradições de nosso povo. Ricardo, então, tomou uma decisão surpreendente. Entregou o microfone a Josefa e deu um passo para trás, simbolicamente cedendo-lhe o palco. Josefa olhou para a plateia, para Beatriz, para Ricardo e, finalmente, para seus amigos na audiência. Severina, seu, Sebastião Edilson e tantos outros que a apoiaram ao longo dessa jornada extraordinária. Naquele momento cristalino de clareza, ela soube exatamente o que precisava dizer. O que proponho hoje não é apenas um sistema para economizar água, declarou, sua voz ressoando com confiança recém-descoberta. Proponho uma nova forma de fazermos negócios, uma que honre nossa herança cultural enquanto abraça a inovação tecnológica, uma que reconheça que brilhantes ideias podem surgir de qualquer lugar, desde que estejamos dispostos a ouvir. Ela caminhou para a frente do palco, abandonando completamente suas anotações. Nos últimos meses recebi uma oferta tentadora da Tecela Norte, com salário muito superior e benefícios que resolveriam muitos dos meus problemas pessoais. Um murmúrio surpreso percorreu a plateia. Mas percebi que o que realmente busco não é apenas reconhecimento individual, é a oportunidade de transformar sistemas, de criar espaços onde pessoas como eu não precisem esconder sua inteligência por medo ou necessidade. Ela se virou para Ricardo.
Estou disposta a liderar este novo departamento, mas com uma condição: que implementemos um sistema de reconhecimento e participação para todos os funcionários cujas ideias contribuam para o crescimento da empresa, independentemente de sua posição hierárquica. Para surpresa de todos, Ricardo assentiu sem hesitação. Aceito. Na verdade, já instruí nosso departamento jurídico a preparar essa estrutura, inspirado pelo que minha filha descobriu. O auditório irrompeu em aplausos. Felipe permanecia sentado, seu rosto uma máscara de incredulidade, enquanto os investidores trocavam olhares impressionados, claramente reconhecendo que estavam testemunhando algo extraordinário. Senhoras e senhores, concluiu Josefa, o futuro da indústria têxtil nordestina não está apenas em máquinas mais eficientes ou processos mais econômicos. Está no reconhecimento de que nossa maior força sempre foi e sempre será nossa gente, com sua criatividade, resiliência e sabedoria ancestral. Este é o verdadeiro tecido do qual nosso futuro será feito. Quando a apresentação terminou, em meio a uma ovação de pé, Josefa encontrou-se cercada por pessoas oferecendo congratulações. O representante do maior fundo de investimentos europeu insistiu em discutir a possibilidade de expandir o projeto para outras regiões áridas do mundo. Jornalistas solicitavam entrevistas exclusivas. No meio da multidão, ela avistou Lourdes, que conseguira vir assistir apoiada por Severina. Lágrimas de orgulho brilhavam nos olhos de sua irmã. Você conseguiu, mana, sussurrou Lourdes quando finalmente conseguiram um momento a sós. Papai estaria tão orgulhoso. Semanas depois, a nova divisão de inovação sustentável da tecelagem. Mendonça ocupava um andar inteiro do prédio principal. Josefa, agora diretora executiva, implementara uma política de portas abertas, onde qualquer funcionário podia apresentar ideias diretamente. Seu primeiro ato oficial foi estabelecer um programa de bolsas de estudo para funcionários de todos os níveis, começando com Severina, que revelara um talento surpreendente para a logística após finalmente sentir-se segura para compartilhar suas ideias. O sistema de conservação hídrica estava completamente operacional, superando as projeções iniciais. Empresas de todo o país enviavam representantes para conhecer a tecnologia, e Ricardo, agora atuando mais como mentor do que como controlador, negociava acordos de licenciamento que beneficiavam tanto a empresa quanto os criadores originais. Numa tarde ensolarada, Josefa encontrou-se novamente na praça onde tudo começara a mudar, quando aceitara ajudar Beatriz com matemática avançada. Seu Sebastião aguardava no mesmo banco, sorrindo ao vê-la aproximar-se. Como se sente, diretora Alves? Perguntou ele, com aquele brilho característico nos olhos. Josefa sorriu, sentando-se ao seu lado. Como alguém que finalmente encontrou seu lugar no mundo. Sempre. Soube que chegaria longe, comentou ele. Desde a primeira vez que a vi devorando livros de cálculo durante seu intervalo de almoço. Sabe o que é mais extraordinário? Refletiu Josefa. Não foi preciso abandonar quem eu era para me tornar quem sou agora. Todas as experiências, os anos limpando escritórios, observando, aprendendo em silêncio, tudo isso me preparou para este momento. Sebastião assentiu sabiamente. A verdadeira transformação nunca é sobre tornar-se outra pessoa, mas sim sobre finalmente permitir-se ser quem sempre foi. Ao longe, os sons da cidade mesclavam-se com a música tradicional de um ensaio para o próximo festival. A seca finalmente cedera com as primeiras chuvas do ano, e o verde começava a retornar à paisagem. Na tecelagem Mendonça, as antigas cortinas da sala de reuniões haviam sido substituídas por novas, tecidas com fios produzidos através do processo sustentável desenvolvido por Josefa. As cores vibrantes simbolizavam a transformação não apenas de uma empresa, mas de toda uma cultura corporativa. Edilson, agora seu parceiro tanto no trabalho quanto na vida pessoal, implementava sistemas financeiros que garantiam distribuição justa dos lucros gerados pelas inovações. Lourdes recebia tratamento experimental que mostrava resultados promissores, financiado pelo novo plano de saúde da empresa. Enquanto o sol começava a se pôr,
Tingindo o céu com tons dourados, Josefa refletia sobre a jornada extraordinária que a trouxera até ali. Uma xícara de café derramada havia desencadeado uma transformação que ninguém poderia ter previsto, nem mesmo ela, com toda a sua inteligência e perspicácia. Sabe, disse ela finalmente a Sebastião, aprendi que a verdadeira sabedoria não está em esconder quem somos por medo do julgamento alheio, nem em exibir conhecimento para impressionar os outros. Está em usar nossos dons para elevar aqueles ao nosso redor, para construir pontes onde antes havia muros. O velho professor sorriu, seus olhos refletindo o pôr do sol. E nisso, minha querida Josefa, você se tornou não apenas uma empresária brilhante, mas uma verdadeira mestra. Naquela noite, ao retornar para casa, ainda o mesmo apartamento modesto, embora agora com estantes novas para acomodar sua crescente coleção de livros, Josefa parou para observar seu reflexo na janela. O rosto que a encarava de volta não era mais o de alguém que se escondia nas sombras, mas de uma mulher que finalmente encontrara o equilíbrio entre quem fora e quem estava, destinada a ser. Nunca é tarde demais para tecer o próprio destino, murmurou para si mesma, uma verdade que carregaria consigo pelos anos vindouros, enquanto continuava transformando não apenas uma empresa, mas toda uma forma de pensar sobre conhecimento, oportunidade e o verdadeiro valor da sabedoria que vem dos lugares mais inesperados.